Obrigada, muito tentando compartilhar, mas aparece que eu preciso de uma autorização, não sei. E agora? Ahora sí, ahora Sim? sí. Sí, sí, Tá. ahí está. Ahí lo vemos. Deixa eu abrir mais, então. Aqui, acho que ficou bom, né? Bom, posso começar? Sí, adelante, por Bom, então, como já foi apresentado, né, o nosso trabalho é sobre levantamos o perfil, então, dos pacientes lá da Clínica Renal de Cruz Alta, com relação ao cortisol salivar, o perfil psicológico e se a presença de disfunções temporomandibulares nesses pacientes que fazem hemodiálise. Então, contextualizando um pouco o nosso trabalho, ele é um pedaço, é um braço de um trabalho um pouquinho maior, né? Mas sempre lembrando que a doença renal crônica ela comete já uma boa parcela aí a nível mundial. E geralmente esses pacientes, a literatura já nos mostra que eles apresentam essas condições crônicas que eles têm, eles apresentam já índices de ansiedade, depressão e de estresse. E esses fatores, esse quadro geralmente vem em função das intercorrências que esse paciente tem desde a hora que ele descobre a doença e conforme o tempo vai passando. Então, essa sintomatologia, a gente percebe já na literatura que ela começa e vai aumentando os níveis de estresse e ansiedade desse paciente. E por que chegamos, então, ao nosso termo? Né? Porque, além disso, toda essa função renal inadequada desse paciente começa a causar repercussões que são na área na região da cavidade bucal. E isso, então, pode levar a desconfortos, tanto da TM, região, de toda a nossa região orofacial. Com isso, então, em cima de toda essa discussão, nós decidimos ver qual era o nível do cortisol salivar desse paciente, o seu perfil psicológico e a presença, se ele tinha a presença de disfunções temporomandibulares. Lembrando que a disfunção temporomandibular são aqueles pacientes que têm desconforto em função desta articulação nossa aqui, que é a ATM. Bom, o que nós usamos então como metodologia, né? Nós incluímos todos os pacientes da clínica, podiam participar, mas tinham que ser pacientes já com mais de 3 meses de hemodiálise, que frequentassem a clínica por 3 vezes por semana, né? Que é geralmente a média que eles fazem, e que ficasse por 4 horas fazendo hemodiálise. E aí foram então, esses pacientes passaram por uma triagem, onde a gente verificou se eles tinham condições cognitivas através do exame de estado mental para ver se eles tinham condições de participar do nosso projeto. E depois nós fizemos um questionário de triagem de DTM, um questionário com 10 questões, e aí ele pelo menos tinha que responder de maneira positiva a uma delas, e aí ele seguia para o restante do protocolo. Tá? E aí, com esse restante do protocolo, a gente fez uma avaliação dos graus de DTM, como estava o nível de depressão, a ansiedade, tinha nesse nosso questionário também uma pergunta de autopercepção, né, de estresse, como que ele se sentia com relação ao estresse, e por último ainda fizemos então uma análise, um teste de cortisol salivar, onde a gente fazia uma coleta de saliva através de uns salivetes na boca, e aí levava para o laboratório para ser examinado. A gente excluiu aqueles pacientes que não quiseram participar ou que estivessem internados ou em isolamento no momento da nossa coleta, e aqueles pacientes que nós não conseguimos uma quantidade de saliva suficiente, porque como eles têm uma diminuição da saliva, alguns pacientes não tinham condições de coletarmos a quantidade que precisávamos. Então a gente encontra, né, aqui está traçando o perfil do nosso paciente, a gente observou ali que na triagem eles já apresentavam né, pelo menos um fator positivo, uma pergunta positiva em média, uma pergunta e meia mais ou menos positiva com relação à presença de alguma sintomatologia relacionada a DTM, ou uma dor aqui, ou uma dor de cabeça, ou uma dor ao mastigar. E a maioria dos nossos pacientes eram do sexo masculino. Quanto aos nossos resultados, então, o que a gente observou? Que uma boa parte tá, dos nossos pacientes né, da amostra, eles apresentaram algum grau de disfunção temporomandibular, sendo leve, moderada ou severa. Então, nós tínhamos em torno aí de uns 70% a 60% desses pacientes apresentavam disfunções temporomandibulares. Também uma boa parte dos nossos pacientes apresentavam sintomas de depressão, de acordo com a nossa avaliação. E ainda, seguindo nos resultados, a ansiedade também se fazia presente numa boa parcela desses pacientes.
E aí chegamos aqui num dado que nos foi interessante para nós. Quando nós questionamos esses pacientes, a maioria, praticamente deles, diziam que se auto-percebiam estressados com a rotina, essa rotina de 3 vezes terem que ir para a clínica para fazer hemodiálise, por ter que ficar 4 horas na clínica, eles se auto-percebiam estressados, que às vezes não conseguiam dormir direito. Porém, quando nós fizemos a análise do cortisol salivar, o resultado não mostrou isso, porque o cortisol salivar ele vai fazer o quê? De manhã ele tá mais alto, né? Porque é para a gente poder se manter alerta, conforme vai passando o dia, ele vai reduzindo para que a gente possa à noite descansar. No caso deles, então a gente tinha que respeitar o período são horários específicos, que vocês vão ver no artigo, né? Então tem horários específicos de coleta. Nós fizemos a coleta, apenas um deles apresentou o cortisol elevado. E aí isso nos levou a um questionamento, né? Mas como? Aí, então, nós fomos tentar entender o porquê, que né, mesmo que eles se percebessem estressados, eram ansiosos, depressivos, por que que eles não estavam com esse valor alterado? Então, assim, o cortisol ele já é um marcador reconhecido, um marcador para ver níveis de estresse. Porém, o que que acontecia? Quando a gente fazia a coleta do nosso paciente, ele já estava há 2 horas dialisando. Então, como ele está, o que que a diálise vai fazer? Ela faz uma limpeza no sangue, algo que o corpo sozinho não está conseguindo fazer, que o rim não consegue fazer sozinho. Então, como eles estavam já há 2 horas na máquina, provavelmente alterou essa taxa. Então, nós temos como proposta, agora dando sequência, né? Temos este primeiro artigo, mas nós queremos, na sequência, então, fazer uma investigação nos dias alternados à hemodiálise, né? Então, no dia, por exemplo, ele veio na hemodiálise hoje, então hoje não se faz a coleta, mas faremos a coleta no outro dia que ele não estará dialisando, para ver se a gente consegue, talvez, um diferencial aí. Mas com relação aos nossos dados, o que nós encontramos de resultado vem de encontro com o que a literatura já nos apresenta também. Então, vem confirmar isso, de que os pacientes com hemodiálise, os nossos resultados mostraram que eles têm, em torno de 60%, eles apresentam DTM. Esses dados encontramos algo parecido na literatura. Nós encontramos aumento de ansiedade, depressão e a autopercepção do estresse. A literatura também nos confirma isso. E com relação ao cortisol, é que aí não foi o resultado que a gente imaginou. Mas o que que a gente entende? Que precisa-se de mais estudos, né, com esta temática. Nós temos aí uma grande população que faz a hemodiálise, que tem uma doença renal crônica já instalada, e que é importante a gente voltar esse olhar a esse paciente exatamente para melhorar a qualidade de vida dele. Muito obrigada.